Olá! Dando continuidade ao estudo da comunicação dos atos processuais no processo do conhecimento rito comum ordinário, hoje vamos conversar sobre as intimações. Contudo, antes de adentrarmos especificamente neste tema, vamos relembrar algumas colocações já feitas. O processo civil é um instrumento de pacificação de interesses. E é por isso que em todo o processo contencioso sempre vamos conseguir visualizar duas partes. No processo do conhecimento rito comum ordinário, estas duas partes são denominadas autor, aquele que pede, e réu, aquele contra quem se pede. Aquele contra quem se pede, ou seja, o réu, regra geral, está em juízo resistindo à pretensão do autor, ou seja, quer alcançar no final do litígio um resultado negativo para o autor, ou seja, que o pedido formulado pelo autor seja julgado pelo juiz improcedente. Desta feita, cada uma das partes, quando em juízo, além de fazer suas alegações, vai tentar comprová-las. Para quê? Para tentar convencer o juiz de quem é o direito. Mas para que o juiz, ao final, forme o seu livre convencimento, que será imparcial e motivado, é preciso que as partes, tanto o autor quanto o réu, tenham oportunidades iguais de participar do processo ativamente. Afinal, um processo justo só pode ser realizado perante o exercício do princípio do contraditório. Assim, é preciso dar às partes a possibilidade de se manifestar ativamente ao ponto de influenciar na decisão final do juiz. Para tanto, no decorrer da marcha processual, é preciso dar a ambas as partes o direito de se manifestar. E esta manifestação se dá através dos dois instrumentos de comunicação dos atos processuais, a citação e a intimação. A citação, que é aquele primeiro ato que se faz em relação à parte contrária, a fim de chamá-la a juízo, a fim de se defender, nós já vimos. Por isso é que agora vamos estudar as intimações. Segundo o artigo 234 do CPC, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa. E, por ser um ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, fica claro que esta modalidade de comunicação não é dirigida apenas às partes e aos seus procuradores, mas também a todos aqueles que participam do processo. Atenção! O nosso Código de Processo Civil não faz mais a distinção entre intimação e notificação. Desta feita, a intimação é tanto aquele ato que dá ciência de um ato já realizado no processo, como aquele que determina que um outro ato seja praticado. Continuando, regra geral, a fim de que o princípio do contraditório efetivamente seja observado, as partes devem ser intimadas de todos os atos do processo, salvo as exceções contidas na própria lei, como, por exemplo, a cessação da intimação do revel. Por fim, para que possamos encerrar a aula de hoje,
Necessário dizer que, atualmente, as intimações se realizam por publicação no órgão oficial, que pode ser inclusive eletrônico, pelo correio e por meio de oficial de justiça. Atenção! Existem entendimentos doutrinários de que a intimação também pode ocorrer por hora certa e por edital. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Tchau, tchau.